Bom dia a todos. Declaro aberta a 20ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, alínea A da Lei Orgânica Municipal e a linha R, inciso 13 do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, bom dia. Ata da 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 7 de abril de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Bruito, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Machado requereu e foi deferido 1 minuto de silêncio e votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria José Coutinho Devens. E o vereador Alexandre Manhães requereu a inserção em ata de votos de pesar pelo falecimento da senhora Ivete dos Santos Silva. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol, Carlos Alberto Loureiro Vieira e Fábio Machado. Na fase das lideranças não houve pronunciamento. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em seguida, fez retificação da pauta, informando que na 5ª proposição, a autoria do projeto de lei número 25 de 2014 é de Carlos Alberto Loureiro Vieira e na 14ª proposição, projeto de decreto legislativo, o número é 02 de 2014. E na 16ª proposição, na ementa do projeto de lei número 11 de 2014, onde lê FMI, leia-se fim de Aracruz. O vereador Alexandre Manhães pediu inclusão em pauta para apresentação do projeto de lei número 27 e 28 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, que, colocado em votação, foi aprovado. O senhor presidente solicitou ao vereador Alexandre Manhães, relator da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, para fazer a leitura do relatório constante do processo número 117 de 2014, em desfavor do vereador Lúcio Zanol. Feita a leitura, foi dada a palavra ao vereador Lúcio Zanol. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de decreto legislativo número 19 de 2014, que dispõe sobre o relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E após, em votação, foi aprovado com 12 votos favoráveis, votando contrário os vereadores Renato Pereira Sobrinho, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador Fábio Neto da Silva pediu inclusão em pauta para a apresentação dos projetos de decreto legislativo número 20 e 21 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. E o vereador Gênison Rampinelli Leco pediu inclusão em pauta para a apresentação do projeto de resolução número 2 de 2014, que, colocado em votação, foram aprovadas as inclusões. Foram encaminhados às comissões
os projetos de lei número 16, 17 e 8 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Os projetos de lei número 25, 26, 27 e 28, de autoria do Poder Legislativo. Os projetos de decreto legislativo número 16, 17, 18, 20 e 21 e o projeto de resolução número 02 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Em primeiro turno, foi convidado o presidente da Comissão de Justiça, vereador Eliel da Silva Rodrigues, para exarar o voto de qualidade sobre o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei número 41 de 2013, de autoria do Poder Executivo, tendo votado favorável ao parecer pela constitucionalidade e legalidade. Colocado em discussão a votação, o parecer da Comissão de Justiça e o projeto de lei número 41 de 2013 foram aprovados com os votos contrários dos vereadores Fábio Neto da Silva, Fábio Machado e Lúcio Zanol. Os projetos de lei número 14, 15 e 16 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foram aprovados com os respectivos pareceres. O projeto de decreto legislativo número 2 de 2014 foi aprovado com 17 votos sim, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 2 de 2014 e o projeto de lei número 11 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fez uso da palavra o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. De acordo com a resolução 593, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Só para inserir em ata a motivação da convocação dessa sessão extraordinária. A convocação se faz necessária em virtude da prorrogação do prazo pedido pela CPI do Hospital São Camilo. Então, é uma das motivações mais pertinentes a fazer, porque o prazo se expira dia 15, e nós temos que votar, então, em 2 turnos a prorrogação dela por mais 30 dias. Obrigado, senhor presidente. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, colegas vereadores. 20ª sessão extraordinária, 11 de abril de 2014. ADI Antônio Loser, ausente. Alexandre Ferreira Manhães, ausente. Carlos Alberto Loureira Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Musso. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco, ausente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro, presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho, ausente. Romildo Brueto. Rosane Machado, ausente. Valmir Cose, presente. Presente 12 vereadores. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Razões do veto ao projeto de lei 005/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Barra do Riacho. Autora a vereadora Mônica Cordeiro. Projeto de decreto legislativo 022/2014 concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Projeto de decreto legislativo 024/2014, 023 concede título de cidadão aracruzense, autoria vereador Fábio Neto. Projeto de decreto legislativo 024/2014 concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autora vereadora Mônica Cordeiro. Projeto de lei 029/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Parque Tropical, nos loteamentos residenciais 7 Curvas em Aracruz, autor vereador Paulo Neres. Projeto de lei 018/2014 autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre, autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de resolução 001/2014
dispõe sobre procedimento para se obter acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, em atendimento ao artigo 45 da Lei Federal nº 12.527 de 2011, autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 002/2014, prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, de autoria também da mesa diretora. Projeto de lei 016/2014, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná, autor Poder Executivo. Projeto de lei 022/2014, com emenda, institui no município de Aracruz a Semana Municipal do Ciclismo, de autoria do vereador Lula. Projeto de lei 098/2013, com emenda, altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal 3.297 de 2010, autor Poder Executivo. Projeto de lei 012/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Aracruz. A autoria desse projeto aqui está o Poder Executivo, mas é do Poder Executivo mesmo. Eu tinha confundido com a apresentação de algum vereador. Votação em segundo turno. Projeto de lei 041/2013, altera a Lei Municipal 3.652, de 5 de abril de 2013, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 008/2014, institui o Dia do Policial Militar a ser comemorado anualmente no dia 6 de abril, de autoria do vereador Valmir Cose. Projeto de lei 014/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Guaxindiba, em Aracruz, autor vereador Fábio Machado. Projeto de lei 015/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Guaxindiba, em Aracruz, de autoria também do vereador Fábio Machado. Projeto de lei 016/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Guaxindiba, em Aracruz, também de autoria do vereador Fábio Machado. Projeto de decreto legislativo 002/2014, concede título de cidadão aracruzense, de autoria do vereador Romildo Broeto. A correção da pauta, a primeira proposição, veto ao projeto de lei 005/2014, a ementa das razões do veto dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Barra do Riacho, autoria do Poder Executivo, o quórum é maioria absoluta para a rejeição do veto. A 14ª proposição, projeto de lei 008/2014, de autoria do vereador Valmir Cose, a votação é em primeiro turno e não em segundo, como está na pauta. Vereadora Mônica, fazer o uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente, venho requerer a inclusão em pauta do projeto de decreto legislativo número 25/2014 para apresentação em plenário. Pedida regimental, submeta ao plenário. Os vereadores que concordam com o pedido de inclusão em pauta permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O veto ao projeto de lei 005. Projeto de lei 018/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Os projetos de decreto legislativo 22, 23, 24 e 25 de 2014. Projeto de lei 029 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de resolução 001/2014, dispõe sobre o procedimento para obter acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, em atendimento ao artigo 45 da Lei Federal 12.527 de 2011. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de resolução 001/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de resolução 001/2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 002/2014, prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Autoria da mesa diretora. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de resolução 002/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado em primeiro turno o projeto de resolução 002/2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 016/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. Autor Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 016/2014. Pela ordem, senhor presidente. Falar vereador Fábio Machado. É a segunda vez nessa legislatura que a gente está votando esse pedido de ajuda para o Teatro Sacro de Guaraná. E, mais uma vez, eu pondero pela questão dos conselhos, né, que ainda não estão formulados às secretarias. E, além disso, por mais que hoje nossas sessões, senhor presidente, elas não sejam mais remuneradas, a gente tem visto muitos questionamentos no passado as sessões que eram remuneradas, inclusive condenações para vereadores das épocas, ter que ressarcir o erário, né? A gente está vendo aí, inclusive, casos de Aracruz, da Justiça, questionando isso aí. Eu não sei se isso pode, né, trazer algum problema no futuro, né, e meu voto é favorável, porque entendo necessário essa ajuda, mas eu acho que seria de suma importância, senhor presidente, que a gente conversasse com a organização desses eventos que pedem ajuda à prefeitura e passa por esta Casa de Leis, que eles o fizessem com antecedência, para a gente não ter que votar essas ajudas em sessões extraordinárias. Porque a gente sabe do intuito, que é bacana, é louvável o teatro, mas a gente não sabe no futuro o questionamento que isso pode ocasionar. Então, assim, a minha sugestão seria que nós sentássemos com a organização desses eventos, o Teatro de Guaraná, acho que tem depois Festa de Santa Rosa que vai pedir. O Enduro esse ano não teve sessão extraordinária, que bom. Mas para que a gente pudesse conversar com eles, para entrar com antecedência com o pedido na prefeitura. Vereador Fábio Neto. Só para pedir uma parte, vereador, e me associar à fala de Vossa Excelência, porque razão Vossa Excelência tem. O calendário já existe, então por que manda em cima da hora para esta casa analisar? Porque já sabe que o ano que vem vai ter o evento novamente, por que já não faz com antecedência para que possamos votar isso aqui nas sessões ordinárias? Concordo com você. A preocupação nossa é justamente com, como disse, com nós pessoas no futuro, os vereadores, porque se questiona tanta coisa, né, que passa, a gente está vendo aí essa questão de vereadores, né, que já nem estão mais nesta casa e que estão respondendo procedimento lá na época por questões de sessões extraordinárias, que na época eles recebiam, nós não recebemos. Mas, querendo ou não, isso aqui é dinheiro público. E aí pode haver não sei, tudo é motivo de denúncia, pode haver esse questionamento. Então, essa é a minha preocupação. Desses eventos, eles entrarem com o pedido antes. A gente sabe que eles têm que prestar conta para requerer novamente. Mas eles têm um ano para isso, né? Como o vereador Fábio Neto falou. Passou o evento, tem um ano para o próximo. Presta logo conta e, com antecedência, entra com o processo. E se entrar com antecedência, que a prefeitura mande para esta casa com antecedência, para a gente não ter que votar esse tipo de ajuda em sessões extraordinárias. Seria só esse meu questionamento, senhor presidente. Pegando a fala do vereador Fábio Machado, Vossa Excelência quer pedir retirada de pauta e votação segunda-feira? Não, senhor presidente, até porque o teatro já é na sexta-feira da semana que vem. Se nós for votar em primeiro turno na segunda, vai ter que fazer um extraordinário do mesmo jeito. Então, não tem jeito, teria que ser com antecedência mesmo. Então, está ok. Pela ordem, senhor presidente. Até mesmo, apenas para deixar claro, e concordo com a preocupação do vereador Fábio Machado, em a gente realmente estar conversando com essas associações, até mesmo porque a prefeitura encaminha para cá, só pode encaminhar para cá após eles darem entrada no executivo. Para vocês terem ideia,
nós temos a situação de Córrego Alegre, que quarta-feira foi dada entrada. É um evento que já é tradicional no município. Então, se a gente realmente não conversar com essas pessoas, a gente vai sempre estar nessa situação de estar fazendo sessão extraordinária para estar votando. Senão o evento não vai acontecer, porque eles não conseguem realizar o evento sem a parceria da prefeitura. Então... E outra preocupação, né, vereador Paulo? A primeira preocupação, assim, até que este gabinete tem, a primeira preocupação é em relação à questão dos conselhos, que a gente já está com essa dificuldade desde o início da administração, que não se formam os conselhos, que é a sociedade dizendo, olha, eu concordo com o evento, que eu acredito que a sociedade não vai se manifestar contra, vai concordar com o evento. Né, o secretário que tem dado esse aval pelo conselho. Aí a gente aqui, a entidade entra muito em cima da hora, Córrego Alegre, acho que o ano passado também não recebeu, porque também entrou em cima da hora. Né, eu acho que o calendário é anual, é só entrar com antecedência. Em relação aos conselhos, já foi dada entrada, né, na criação do conselho. Em relação à legalidade, vereador, o problema maior era a questão que no passado os vereadores recebiam por cada sessão extraordinária. Então, era um prejuízo ao erário público. Hoje, nós não temos essa dificuldade. Todos os vereadores que estão aqui não estão recebendo nada por estar participando desses serviços. Presidente, pela ordem, eu gostaria que Vossa Excelência suspendesse a sessão, se for possível, para a gente discutir um pouquinho o assunto. Está suspensa a sessão, então, por 10 minutos.
Retomando então os trabalhos, projeto de lei 016/2014 autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. Senhor presidente, antes de entrar no mérito do projeto de lei, só mesmo em face da suspensão da nossa reunião lá plenarinho, fica aqui um requerimento deste vereador, que eu tenho certeza que será acompanhado, de se consultar o Tribunal de Contas do Estado a questão da realização das sessões extraordinárias com relação a projetos que têm subvenção. Que existe subvenção de repasse. Nós vamos encaminhar esse requerimento, então, para sanar todas as dúvidas. Guardando os vereadores. Parecer, então, da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão. Votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 016/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 016/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 022/2014, institui no município de Aracruz Semana Municipal do Ciclismo, com emenda modificativa 011/2014. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 011/2014. Essa emenda modifica o artigo 3º, a expressão Poder Executivo para município de Aracruz. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda 011/2014. Em discussão, projeto de lei 022/2014, com a emenda modificativa 011/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 022/2014, com emenda de autoria do vereador Lula. Projeto de lei 098/2013, altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal 3.297, de 2010, com emenda modificativa 009/2014. Autoria do Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 009/2014. A emenda modifica, só faz a correção da redação do parágrafo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a emenda. Em discussão, projeto de lei 098/2013, com a emenda modificativa 009/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 098/2013, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa 009/2014. Projeto de lei 012/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 012/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 012/2014,
de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 008/2014 institui o Dia do Policial Militar a ser comemorado anualmente no dia 6 de abril. Com a palavra, o vereador Valmir Cose. Pela ordem, senhor presidente. Solicita adiamento de discussão do projeto de lei 008/2014 e vista por 15 dias. Pedido do vereador regimental, submeto ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do projeto 008/2014, solicitado pelo autor do projeto, vereador Valmir Cose. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 041/2013, altera a Lei Municipal 3.652 de 2013, autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 041/2013. Senhor presidente, continuo votando contrário a esse projeto, haja vista a inserção no projeto de criação de um cargo em comissão que existe um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Executivo e o Ministério Público, proíbe a criação de cargos. Então, continuo votando contrariamente a esse projeto em razão da criação desse cargo. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de Lei 041/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 014/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Guaxindiba, em Aracruz. Autor, vereador Fábio Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 014/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de Lei 014/2014, de autoria do vereador Fábio Machado. Projeto de Lei 015/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Guaxindiba. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 015/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de Lei 015/2014, de autoria do vereador Fábio Machado. Projeto de Lei 016/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade também de Guaxindiba. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 016/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado em segundo turno o projeto de lei 016/2014, de autoria do vereador Fábio Machado. Projeto de decreto legislativo 002/2014, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Romildo Broeto. Nós temos quórum para votação em 2/3. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 002/2014. O projeto de decreto tem o objetivo de homenagear o senhor Adriano Faria Santos pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense, de autoria do vereador Romildo Broeto. Não havendo, então, discussão, em votação, a votação é secreta. Convido o vereador Valmir e o vereador Lula para serem os escrutinadores. A primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 2, proposto pelo vereador Romildo Broeto, para votação. Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Eric Musso, Fábio Machado, Fábio Neto, Lúcio Zanol, Paulo Neres, Romildo Broeto, Para a votação, vereadora Mônica, vereador José Gomes Lula e vereador Valmir Cosi. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 002/2014, de autoria do vereador Romildo Broeto, com 12 votos sim. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Bom final de semana a todos.